Seja muito bem-vindo ao Enfoque. Teodora Cardoso afirma que o país ainda não tem capacidade para baixar o IVA e que, se o próximo governo o fizer, estará a entrar no mau caminho. Numa entrevista ao Económico e à Antena 1, a Presidente do Conselho de Finanças Públicas alerta ainda para que a despesa não pode continuar a ser vista como um motor de crescimento. As eleições estão à porta e com elas as promessas de alívio da austeridade. Teodora Cardoso pede cautela quando o tema é a descida de impostos e garante que, para já, o país ainda não tem condições para baixar o IVA. Eu não vejo que seja o melhor caminho neste momento, porque as coisas com o orçamento ainda não estão completamente estabilizadas. Se nós começarmos por aí, corremos o risco de entrar pelo mau caminho. Em entrevista ao Económico e à Antena 1, a Presidente do Conselho de Finanças Públicas sublinha que o próximo governo terá de apostar numa política económica e fiscal de longo prazo, com especial atenção no crescimento. Para a economista, o programa da próxima legislatura deve abrir caminho para a mudança. O que me parece muito importante para 2016 e para o pós-eleições é, de facto, termos um programa de política económica que seja coerente para a legislatura e que tenha um programa orçamental por trás, também coerente com esse programa. A economista duvida, ainda assim, que o país consiga recuperar grandes níveis de crescimento nos próximos anos. A chave passa pelo investimento privado, que implica confiança na economia e um orçamento em ordem. O que me parece impossível, e ainda ontem eu disse no Parlamento, é nós continuarmos a pensar nas despesas públicas como motor do crescimento económico. Isso acabou. A lógica passada, que foi muito de fazer crescer a economia por via da intervenção do Estado, não pode continuar a ser, porque não vai vir daí o crescimento suficiente. Enquanto não há crescimento, tem de haver medidas que o promovam. Para Teodora Cardoso, as reformas temporárias terão de ser substituídas. As medidas temporárias vão ter que ser gradualmente retiradas, não podem ser retiradas de uma vez. Se fizéssemos isso e não fizéssemos mais nada, isto voltava atrás, quer dizer, não tenho grandes dúvidas. Agora, esse gradualismo tem que ser em conjunto com outro tipo de medidas que vão conseguindo compensar esse efeito. Sobre a crise na Grécia, a Presidente do Conselho de Finanças Públicas não tem dúvidas. A dívida não deve ser perdoada. Para Teodora Cardoso, não há garantias de que as medidas impostas a Atenas vão ser cumpridas e, por isso, o programa dos credores tem grandes chances de falhar. O debate, no fundo, é esse. Até que ponto essa ajuda vai ser usada pelos gregos para conseguir resolver os problemas que eles têm ou apenas para continuarem a sobreviver mal. O perdoar a dívida teria um enorme problema, é que perdoava-se a dívida, o que é que acontecia a seguir? A Grécia ia continuar a endividar-se da mesma maneira que se endividou antes. Teodora Cardoso conclui que o ideal é manter a Grécia na zona euro, mas avisa que os gregos têm de pôr a casa em ordem. Jaime Quesada e Vítor Batista são os convidados deste Enfoque. Muito boa tarde. Vítor Batista, começava por si e justamente por estes recados de Teodora Cardoso. Por um lado, não é tempo de baixar o IVA, seria um mau caminho para Portugal, e também não se pode fazer despesa pública para garantir crescimento. Esse crescimento terá de vir do investimento privado. É um pouco o corolário daquilo que tem que ser o programa do próximo governo. É um recado ao Partido Socialista ou não? É uma observação que deve ser levada de alguma forma em conta. O que Teodora Cardoso nos diz, e sobretudo atendendo ao elevado endividamento que nós conhecemos, é que não será em princípio, ou que não deveria ser em princípio pela via da despesa que se relança o investimento. E conjuga isto com a questão da receita. É evidente, se nós mantivermos déficits orçamentais para além dos 3%, isso corresponde a aumentos de dívida e garantidamente não há condições. É visível que não há condições para este modelo funcionar.
Teodoro Cardoso diz aquilo que me parece muito evidente. Portanto, descida de impostos, muita calma, e é curioso que levanta a questão do IVA. O IVA que é um imposto sobre o consumo, não é? Esta questão de levantar a não descida do IVA sobre o consumo é também, quer queiramos, quer não, uma moderação ao consumo. Havendo uma moderação ao consumo, enfim, há um certo receio da procura interna. Embora o consumo também abrange a procura externa. E o custo também abrange a procura externa. Portanto, há aqui alguma cautela de Teodoro Cardoso relativamente a qualquer modelo, volto a dizer isto, que vá no sentido de redução de impostos, aumento da despesa pública, aumento do déficit, aumento da dívida pública. O que Teodoro Cardoso está-nos a dizer é, vamos lá ver, vamos ver isto com calma, porque não poderemos cometer erros. Eu também julgo que não temos condições para cometer grandes erros e não me surpreende, evidentemente, o seu posicionamento, que é um posicionamento que já é conhecido. Não há aqui novidade no funcionamento do modelo e de sociedade que ela sempre defendeu. Jaime Quezado, e quando olhamos para estes recados de Teodoro Cardoso, ainda só conhecemos em detalhe o programa do Partido Socialista, ainda não se conhece da coligação, mas alguma coisa já se intui por causa do plano do Pacto de Estabilidade e Crescimento entregue em Bruxelas. Portanto, perguntar-lhe se estes recados de Teodoro Cardoso estão a ser atendidos ou não. Vamos ver, eu acho que é claro para todos que com esta nova legislatura nós precisamos de facto de um novo ciclo do ponto de vista económico, ou seja, determinado que foi o processo de ajustamento das contas públicas, nomeadamente da situação que tivemos com as entidades externas, acho que está em cima da mesa que nós de facto precisamos de um novo ciclo económico. E como sabemos, na teoria económica, para que um país cresça, basicamente são três as variáveis que estão associadas a isso, portanto, que é o investimento, que são as exportações e que é o consumo. Portanto, isso é dos manuais da teoria económica. E, de facto, eu acho que o que está em cima da mesa para os próximos anos é um equilíbrio inteligente entre estas variáveis. As exportações estão a seguir o seu ritmo, acho que estão a seguir um ritmo interessante, embora, obviamente, ainda muito pouco consolidado. Há, aliás, um paper que saiu recentemente de um conhecido think tank belga, do Bruegel, sobre o caso da Alemanha, chama a Alemanha Superstar das exportações, e onde fala lá claramente daquilo que, neste momento, por exemplo, Portugal tem que fazer, que é consolidar o processo de aumento das exportações. E, sobretudo, em termos de impacto no emprego e na economia real. Precisamos de apostar no investimento, e no investimento que seja, já falámos aqui, inteligente, inovador, com efeitos do ponto de vista de potenciação da economia, e o Estado aqui tem também que dar o seu papel. Eu sou dos que acham que o Estado não se pode coibir da sua função de investimento. Não vale a pena ter ilusões sobre isso. Portanto, aqui uma ideia contrária àquela de Não é uma ideia contrária àquela de Cardoso. Não, eu não estou a defender o modelo keynesiano. O que eu estou a dizer é que num ciclo de crescimento económico, e em que nós precisamos de voltar a ganhar a agenda da competitividade, o Estado tem também que dar o exemplo. Agora, não é, obviamente, um investimento pelo investimento, como foi feito noutros tempos, até porque noutros tempos, como sabemos, foi feito muito na área do investimento material e sem qualquer tipo de análise de rentabilidade. Agora, precisamos é que o Estado dê o exemplo do ponto de vista da criação de fatores de contexto para o próprio crescimento, e isso tem que ser feito. Portanto, o Estado tem também que investir. Não vale a pena ter ilusões sobre isso. Não é possível crescer, e nem os privados dão o jogo em termos de investimento, nem conseguimos captar investimento estrangeiro se o Estado também não der alguma sinalização nessa matéria. Agora é um investimento mais contido, mais inteligente e, naturalmente, menos expressivo. E depois precisamos também, no consumo privado, de também melhorar os indicadores, ou seja, não vale a pena evoluir do ponto de vista de sociedade no futuro se as pessoas também não virem a seu nível de vida melhor, e, portanto, para isso também é preciso acontecer. Isso, no fundo, quer dizer o quê? Quer dizer que as palavras da professora Teodoro Cardoso não estão em causa, ou seja, nós precisamos continuar a ter uma despesa pública contida, está fora de causa. Nós precisamos de aumentar o controle sobre aquilo que é a despesa que o Estado tem. Agora, não podemos deixar de criar condições positivas para que, de facto, aquilo que são os fatores positivos e os fatores dinâmicos de competitividade passem a funcionar. E, portanto, eu acho que nos próximos 4 anos nós só teremos crescimento positivo em Portugal, portanto, só podemos passar do um dígito, do 1%, 1,5%, 2%, e passar a ter valores novamente ambiciosos, se é que 2% é um valor ambicioso, mas pelo menos é um valor mais positivo, se entre estes 3 fatores, investimento, exportações e consumo privado, houver um equilíbrio inteligente. E, portanto, desse ponto de vista, o Estado tem que também aqui dar algum exemplo. Vítor Batista,
A verdade é que por causa do timing das eleições legislativas, entre as eleições e a tomada de posse, Portugal vai entrar em regime de duodécimos até que seja feito um orçamento para 2016. Teodora Cardoso diz que aquilo que poderá pôr Portugal a crescer é criar condições de investimento no país, ou seja, aqui a captação de investimento direto estrangeiro. Ora, com o principal instrumento para criar essas condições, que se chama Orçamento de Estado, a ser de alguma forma adiado, 2016 vai ser outra vez um ano perdido no que toca a uma alteração daquilo que é o paradigma de investimento por cá. Eu não sei até se o facto do próximo orçamento para 2016 poder não ser aprovado num timing entre a execução no início do ano e, portanto, o Governo tenha que recorrer ao regime de duodécimos, que seja o mal maior, porventura até capaz de ser o mal menor. Às vezes... Pelo menos contém a despesa, não é? Exatamente. Às vezes, o mal menor tem essa vantagem. Portanto, o que me parece aqui é que nós temos de ter aqui alguma cautela. Eu julgo que há um excessivo otimismo hoje na vida política portuguesa. E valerá a pena olharmos um pouco para a Grécia. Portanto, nós ainda não estamos numa situação do país em que nos permita lançar investimentos, que é fundamental, de facto, para o crescimento e para o emprego, mas que lançar investimentos que não sejam investimentos devidamente ponderados na sua recuperação e no seu efeito sobre o próprio crescimento. Há investimentos que não vale a pena assumi-los. Se me falarem mais autoestradas e mais estradas, é melhor pensar duas vezes e não gastar o dinheiro dos impostos, não é? Portanto, há aqui investimentos que têm de ser realizados, têm de ser investimentos bem pensados, qualitativos, que ajudem ao crescimento da economia portuguesa. Mas há coisas que ajudem a economia portuguesa de forma simples. Desburocratizar. Não é pensável termos câmaras municipais que andam anos e anos a adiar investimentos com complexidade sucessiva sobre os investidores. Portanto, um simplex direcionado ao investimento, julgo que seria bem-vindo para o próprio país. Depois, ainda voltando a Teodora Cardoso sobre a questão do investimento e da despesa. É evidente que a despesa tem sempre algum efeito sobre o crescimento, mas eu vou a 2011, por exemplo, e vamos ver a comparação dos números. O produto em 2011 chegou a salvar a 172 mil milhões. Veja-se a evolução na altura do desemprego que vinha a crescer e veja-se, portanto, a evolução também do endividamento. Quando nós temos um patamar de endividamento tal qual já temos o nosso, em que já é na ordem dos 128% do produto, quer dizer, não há condições para subir mais. Tem que ser isto bem gerido. E por isso tem que haver muita cautela. Há um excesso de otimismo dos atores políticos que a realidade irá no futuro moldar, obviamente. Não é? Agora, temos de pensar também em sair disto. Temos que dar esperança aos portugueses. E dar esperança aos portugueses é encontrar boas soluções de credibilidade e, sobretudo, de rigor e de exigência perante, evidentemente, os atores que têm responsabilidade no terreno e, evidentemente, captar investimento estrangeiro. Nós temos que, de facto, aumentar as exportações e captar investimento estrangeiro. Temos que ter credibilidade e simplificar a forma rápida desse investimento. Veja-se aí uma questão dos vistos gold, em que uma situação que se criou a nível nacional, temos já meses sucessivos de falta de investimento. E, entretanto, estão a correr para outros lados. Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, para a Espanha. Quer dizer, há aqui questões em que nós, através do excesso de rigor e de burocratização dos processos, acabamos por afastar potenciais investidores que ajudam a economia portuguesa e os portugueses. É um dos casos em que os factos políticos, às vezes, que são criados, acabam por bloquear. Mas isso é preciso resolver rápido. Porque depois isso lança um anátema e lança uma dúvida sobre terceiros e tudo começa a duvidar e os investidores direcionam-se a outro sítio. Jaime Quezado, um dos cenários que agora se coloca em cima da mesa, e começamos agora que a Grécia, e já lá vamos, parece estar temporariamente resolvido, voltamos a falar de política interna e das legislativas em outubro. A última sondagem publicada este fim de semana... Houve neste tempo, sim, mas em princípio outubro. Sim, em princípio outubro, esta semana. Outubro, exatamente. Esta semana devemos ficar a saber a data. Vamos ter provavelmente um cenário do qual não sai nenhuma maioria absoluta. Estamos a eleger um governo para uma legislatura completa ou para um governo em modo fim de mandato outra vez? Os cenários que as sondagens apontam
são todos convergentes no sentido de que quem ganhar vai ser a maioria relativa. E é evidente que isso não é possível, não é positivo, porque de facto já percebemos que para os desafios que temos pela frente nos próximos anos precisamos de um contexto político estável, né? E obviamente que vai ser difícil um governo minoritário conseguir assegurar essas mesmas condições de estabilidade. Portanto, eu acho que de facto nós temos um problema em cima da mesa, portanto tudo aponta para que de facto não tenhamos maiorias absolutas, embora haja surpresas em alguns países, o caso do Reino Unido, mas pronto, as sondagens valem o que valem. Um sistema político bastante diferente e também exatamente, mais e com outra lógica. Pronto, de facto, as coisas apontam muito para um cenário desse género. É evidente que o papel do futuro Presidente da República, e ainda do atual, mas mais do futuro Presidente da República, nesta matéria vai ser bastante importante, porque vai ser um hábito bastante decisivo do ponto de vista da condução dos processos, mas parece-me difícil que um governo unitário, e sobretudo numa época onde tudo é muito rápido e onde a gestão das expectativas também ela própria é um processo difícil de controlar, que se consiga garantir que um governo destes consiga durar. Portanto, de facto, esse é o problema, ou seja, nós não temos o problema da Grécia, não temos também o problema de Espanha, em que temos novas forças políticas com dinâmicas de sondagens muito fortes, como é o caso de Podemos, mas temos de facto uma situação de que não há memória, porque se nós formos ver o que se passou nos últimos atos eleitorais em Portugal, apesar de tudo havia um caminho mais ou menos previsível de quem ia ganhar. Portanto, nas últimas eleições, nas anteriores, nesta lógica de rotação entre os principais partidos do arco da governação, o que está a passar agora é fruto dos tempos que vivemos, ou seja, nós vivemos um período muito crítico, as pessoas estão bastante agastadas em relação a todo este processo que houve de ajustamento das contas públicas e do processo de ajustamento este ano. Vamos ver qual é a coisa. Agora, é evidente que, quer do ponto de vista das contas públicas e o facto de haver ou não um orçamento que pode ter implicações em termos daquilo que possa ser a despesa pública, quer sobretudo do ponto de vista da criação de um clima de confiança para a captação de investimento, era importante que no pós-4 de outubro, partindo do princípio que as eleições são 4 de outubro, nós tivéssemos esse clima de estabilidade, mas de facto as sondagens apontam em sentido contrário e isso pode ser bastante negativo. Vamos ver o que é que os resultados nos dizem. Já, Batista, a verdade é que não devemos ter, de facto, uma maioria absoluta e que, portanto, pelo menos numa fase inicial e acreditando que o Presidente da República dá posse a um governo minoritário, provavelmente terão de haver algum tipo de arranjo, de acordos, pelo menos, seja lá qual for a forma, porque uma coligação parece afastada. Há margem para isso, dado o clima atual de crispação entre o PS e a coligação? Bom, não estou a falar de uma coligação, estou a falar de outro tipo de acordos. Eu julgo que estes próximos 3 meses vão ser decisivos, quer para o Partido Socialista, quer para a coligação. As sondagens apontam para um empate, é um empate técnico, embora exista uma delas que dá ao Partido Socialista mais à frente, com salvo parcial à volta de 4%, mas, portanto, tudo indicia que está tudo em aberto. E está tudo em aberto, à partida, parece-me previsível, até diria muito previsível, que nenhum tenha maioria absoluta. Isto levanta um problema sério. Nós vamos ter eleições para a Presidência da República e, portanto, o novo Presidente da República vai ter aqui um papel muito importante e muito fundamental. E seria conveniente que fosse um político hábil e que seja um político com experiência política. Porque pode ser um moderador, pode ser pode ter uma intervenção que ajuda a ultrapassar algumas divergências que são sempre latentes e que subsaem nos momentos eleitorais. O Partido Socialista é um partido, enfim, responsável e é a minha convicção, tal qual também, evidentemente, o Governo e os partidos que governam o país, e aquilo que me parece que é previsível é que tenham uma capacidade de entendimento sobre as questões fundamentais para não chegarmos a uma situação de umas novas eleições rapidamente. António Costa tem demonstrado na Câmara Municipal alguma habilidade. Enquanto na Câmara Municipal teve em minoria em determinados momentos e soube construir soluções e soube resolver problemas. Essa experiência pode ser muito útil se ganhar as eleições. Mas essa experiência não tem sido particularmente visível naquilo que tem sido alguma gestão deste período em que é secretário-geral do Partido Socialista, nomeadamente até se vê isso nas escolhas que provavelmente fará para as listas, ou seja, houve ali problemas com uma ala mais à esquerda do partido, ou não? As listas são sempre momentos de tensão, foram sempre assim, não é novidade. E sempre que me recordo de fazer listas, infelizmente também tive que fazer listas em determinados momentos, são sempre momentos de tensão. Passados estes momentos, evidentemente que as coisas se acalmam e se António Costa ganhar, enfim, quem assume o poder e quem for Primeiro-Ministro
aumenta a capacidade de intervenção e de negociação. E por isso mesmo eu julgo que ele tem uma certa experiência nessa matéria e com algum sucesso o teve na Câmara Municipal. Agora, as coisas estão difíceis, muito difíceis, e aquilo que eu diria é que é muito previsível que a próxima legislatura não cumpra o mandato integralmente dos 4 anos. Parece-me inevitável que seja uma legislatura que pode ter um período muito curto. Jaime Casado, olhemos para a Grécia. Na semana passada foi uma semana importante. Acompanhámos com atenção aquilo que foram as tensões entre o próprio Fundo Monetário Internacional e também os parceiros europeus. Hoje, Dominique Strauss-Kahn veio escrever uma carta aos amigos alemães, onde fala das consequências potencialmente desastrosas para a unidade europeia deste acordo. É bastante crítico relativamente àquelas que foram as exigências feitas. O FMI veio dizer que esta dívida não é sustentável, o Banco Central Europeu também não. É agora que se vai ver onde é que está a solidariedade europeia. Bem, DSK, como sabemos, se não tivessem tido outras situações que teve na vida pessoal dele, podia ser neste momento Presidente da República Francesa. Ele foi, de facto, diretor-geral do FMI. E quem sabe se estas declarações não são também a posicionar-se exatamente nesse sentido. Sim, uma pessoa nunca sabe as voltas como dá, mas digamos que neste momento o contexto parece ser um bocado difícil. DSK é dos melhores economistas que neste momento a França e também a Europa tem. Ele foi também, ele tem ligações ao Banco Mundial e também, como sabemos, foi diretor-geral do FMI, foi também Ministro das Finanças de França, noutros tempos, no tempo de Lionel Jospin. É, de facto, um político muito experiente e tem, sobretudo, e acho que esse é um facto bastante relevante, uma profunda dimensão social em relação àquilo que são os efeitos da economia. E, portanto, ele, obviamente, que alertou a chanceler e do governo alemão em relação àquilo que é uma certa ortodoxia do ponto de vista da forma como foi tratada a questão grega. Agora, a questão que se coloca é a seguinte: nós temos que perceber que, de facto, a Grécia tem, de uma vez por todas, que dar o exemplo relativamente àquilo que é o seu posicionamento em relação à dívida. E, de facto, a Grécia tem sido um país muito beneficiado. Não vale a pena ter ilusões sobre isso. Desde que este processo começou, e até em comparação com outras situações similares, a Grécia foi alvo de um tratamento totalmente preferencial, mas foi objeto, de facto, de alguma atenção muito especial. E, portanto, nesse caso concreto, o que está em cima da mesa neste momento, e DSK fala nisso, é tentar-se criar neste sindicato que tem a ver com o acompanhamento de mais este resgate, uma certa coerência do ponto de vista da forma como as coisas se passam. Nós temos no BCE e também na União Europeia, mas em particular no BCE, e fruto também de ser uma entidade que está sediada em Frankfurt e ter também uma gestão muito alemã, uma lógica muito mais conservadora do ponto de vista da forma como vê toda esta filosofia dos empréstimos, do seu reembolso e, sobretudo, da relação de confiança que deve haver entre a entidade que empresta e a entidade que o dinheiro é emprestado. Isso é visível nas palavras do Ministro das Finanças alemão, como sabem, tem alguma divergência sobre esta matéria com a chanceler e também do resto da matéria. Agora, em relação à questão do FMI, o FMI tem tido um comportamento muito irracional nesta matéria. Mesmo no caso português, se recorda, isso aconteceu, porque não foram raras as vezes em que os representantes do FMI vinham a Portugal, tinham uma posição relativamente mais ortodoxa e mais dura, e depois a própria diretora-geral, na altura já Christine Lagarde, tentava ter uma lógica de intervenção muito mais suave e muito mais... Portanto, o FMI é uma entidade supranacional, está muito associada àquilo que é uma visão americana do mundo, muito arraigada àquilo que foi a perspectiva de políticas económicas de desenvolvimento e que nunca deixaram de estar associadas à sua intervenção. O FMI é, de facto, uma entidade que, muito na linha do Banco Mundial, tem como missão ajudar países que têm dificuldades e, apesar de ter uma postura muito racional da forma como vê os empréstimos e a necessidade do seu reembolso, tem uma postura do ponto de vista do tratamento da dívida e daquilo que é a gestão da dívida menos ortodoxa do que é o Banco Comercial Europeu, o Banco Central Europeu. Portanto, eu acho que o que é importante no futuro é que haja aqui uma certa coerência entre as entidades. No caso português, como sabemos, isso nem sempre existiu. Acabou por ser benéfico para Portugal, porque o governo português até se saiu menos mal no aproveitamento daquilo que é esta antítese e esta incoerência que há entre as entidades. Agora, o que pode ser mau aqui é não haver um entendimento sobre qual o futuro que se deve desenhar neste caminho e depois, no fundo, a Grécia fica menos bem a Europa, ficamos todos mal na fotografia. Sr. Batista, Krugman vai dizer, Nobel da Economia, que ou a Grécia tem uma redução massiva da dívida ou vai acabar por ter de sair do euro. Este acordo assinado pela Grécia resolve o problema ou adia? O que está a acontecer, não se poder-se-á dizer que não é uma redução da dívida, mas faço-lhe um empréstimo para
pagar nos vencimentos das dívidas que têm. Portanto, eu julgo que se a Grécia conseguir reduzir o seu déficit, controlar minimamente o déficit, parece-me que é um passo muito positivo. Quanto ao resto, a dívida grega dificilmente, nas atuais circunstâncias, é sustentável. E também, de alguma forma, a dívida portuguesa, é preciso também dizê-lo. Mas eu julgo que estamos no momento em que se tem de ganhar tempo. A comunidade anda muito lentamente. Acaba por chegar ao ponto que todos desejamos, mas é muito mais lento que aquilo que nós desejaríamos todos, ou que nós queríamos que fosse. Daí que me parece evidente que tem que se ganhar mais tempo, a Grécia terá de ganhar mais tempo, e quando se fala em planos de amortização a partir dos 30 anos, e em alguns casos até com juros, enfim, vamos ver o que é que isto significa. Agora, perdão de dívida, não. Eu acho interessante uma abordagem que foi feita pela diretora do Fundo Monetário Internacional, que admite a possibilidade de transferências da comunidade para os orçamentos de alguns dos países que têm dificuldade, no sentido de suportar pelo menos os juros ou uma parte da despesa relacionada com a própria dívida pública. Penso que é um passo interessante e que pode ser uma forma... É um pouco a tal mutualização da dívida que tanto se falou. É um passo interessante e poderia corresponder a uma certa mutualização da dívida. Seria especialmente interessante se a proposta viesse de Schäuble e não de Christine Lagarde. Não, mas o facto de vir do Fundo Monetário Internacional já tem um significado, porque o Fundo Monetário Internacional, quer queremos, quer não, é um grande credor. E, portanto, quando um grande credor olha para a Grécia e admite esta possibilidade, implicitamente está a admitir que há questões de fundo por resolver na Grécia e, evidentemente, também em Portugal e em Espanha, como é óbvio, não é? Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença no Em Foco, que hoje termina por aqui.